Salve Maria Santíssima, um ótimo 7 de setembro para você, que Deus abençoe sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, mais do que conceito, essa realidade da liberdade humana, como o dom de Deus, também a nossa vontade e a nossa inteligência. Vai falar Santo Tomás de Aquino que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Então, muitas vezes tem acontecido isso hoje, de forma mais intensa, mais contínua e de forma mais extensa. Intensa, contínua e extensa. Tem acontecido isso e isso tem destruído muitas pessoas, muitas famílias. E daí desemboca naquilo que nós temos na sociedade hoje. O entendimento de liberdade que é confundido com libertinagem. Eu faço tudo o que eu quero, então eu sou livre. Não importa se eu machuco o outro, se eu me autodestruo, se eu estou fazendo um ato burro, um ato sem estar em conexão com a vontade de Deus, um ato muitas vezes imbecil, idiota, mas eu quero fazer, isso me dá prazer, então eu faço. Isso é terrível e tem matado tantas pessoas, tem levado pessoas ao suicídio, porque elas vão confundindo a liberdade, abraço aí para o Moisés Oliveira, vão confundindo liberdade com libertinagem, e por isso vão dando asas aos desejos e fazem tudo quanto dá na telha. Depois o coração não é satisfeito, vai falar São Bernardo de Claraval que só Deus satisfaz. Vai falar também que o homem pode até se satisfazer com os bens temporais, mas não vai se satisfazer eternamente. Por isso ele cai nessa loucura do vazio, da desordem, do desespero, porque muitas vezes ele vai buscando a felicidade onde ela não está. São João Paulo II falava, o que é o pecado? É buscar a felicidade onde ela não se encontra. E hoje é onde nós encontramos a indústria da pornografia, a indústria do sexo, a indústria do aborto, a indústria da ideologia de gênero, a indústria das drogas, do tráfico, as indústrias que vão sendo a serviço da cultura da morte. E o homem vai se entregando a essas indústrias, a essas empresas, a esses empreendimentos do mal, do maligno, e por isso vão se frustrando. Porque em busca dessa felicidade só encontram vazio, só encontram inquietação, preocupação, desespero. E por isso hoje nós vemos em especial nos países ricos cada vez mais um número maior de suicídio, por conta dessa cultura de morte. Não só porque é incentivada a morte como um refúgio, mas porque as pessoas encontram dentro de si essa experiência de morte. Uma experiência como se não valesse mais a pena viver. Não encontram um sentido, um além. O além daquilo que estão vivendo. Parece que é tudo aqui e agora. Então, como aqui e agora não conseguem a felicidade plena, não experimentam essa paz, então eles desacreditam que existe uma felicidade eterna que nos aguarda, que já pode ser começada aqui, experimentada, não de forma plena, mas ela pode ser começada aqui em meio aos sofrimentos. Nós podemos ser felizes sim. Em meio às lutas, nós podemos ser felizes, mas, como fala uma frase muito bela de um sábio, ele falava assim, quem persegue a felicidade foge dele. Mas aquele que busca amar o outro, a felicidade o encontra. Repetindo, né? Quem vive perseguindo a felicidade foge dele. Mas quem busca viver para amar o outro, a felicidade logo é encontrada por esta pessoa. Então, o que seria a liberdade? Primeiro, esse grande dom de Deus. Mas a nossa vontade, ela existe e nós podemos fazer a nossa vontade, muitas vezes de forma desordenada, pelo pecado, né, depois do pecado original. Ou nós podemos usar a nossa inteligência
e unindo a nossa vontade à vontade de Deus, escolhermos, optarmos pela vontade melhor que a vontade de Deus. Ou seja, muitas vezes a nossa vontade ela é boa, outras vezes não. Muitas vezes a nossa vontade é boa, mas não é a melhor. Aí entra o dom do discernimento. O que eu vou fazer? Isso aqui que é bom ou isso que é bom? Entre uma coisa boa e outra boa é preciso discernimento. Entre uma coisa má e uma coisa boa, você tem que escolher o bem, aquilo que é bom. Mas entre duas coisas que são boas, são salutares, são sadias, te levam a crescer em maturidade, a crescer espiritualmente, como escolher? Aí você vai entrar, de fato, com a sua vida interior, com a sua vida de oração e discernir. Deus vai iluminando a sua inteligência e vai te dando, vai nos dando esse dom do discernimento, em ao cerne da questão, ao cerne da coisa, ao centro, e ver ali qual é a vontade de Deus. E quanto mais nós unimos a nossa vontade à vontade de Deus, a nossa inteligência ao próprio Deus, quando nós deixamos que Deus fortaleça a nossa vontade, ilumine a nossa inteligência, mais livres nós seremos. Os santos, as santas eram homens livres. São os homens conhecidos pela grande liberdade interior que eles tinham. Santa Teresinha que tantas vezes falava, ninguém pode me fazer mal, senão eu mesma. Ou seja, ela sabia que se alguém falasse mal dela, se alguém caluniasse, se alguém humilhasse, se alguém a perseguisse, isso não seria o verdadeiro mal. O verdadeiro mal somos nós que nos fazemos a nós mesmos, melhor dizendo, né? Quando nós escolhemos o pecado, quando nós viramos as costas para Deus, quando nós esquecemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. Qual é a nossa meta? Nossa meta é o céu. Nossa meta é a vontade de Deus. Nossa meta é a santidade. E quando ao longo do caminho nós vamos escolhendo coisas que nos desviam e desvirtuam desse caminho, nós vamos definhando, nós vamos murchando, nós vamos ficando sem vida, sem esse brilho da qual o Senhor nos chama, nos convida, nos vocaciona a ser. Sal da terra e luz do mundo. Dar sabor à vida das pessoas e ser essa presença de Cristo que é a luz. E essa luz ela está em nós e ela reflete em nós na vida do outro. Hoje, no dia 7 de setembro, nós vemos a nação numa grande decadência. Uma decadência intelectual, uma decadência moral, uma decadência política, uma decadência financeira. Uma nação em derrocada, uma nação que parece que está caindo de um precipício, de um terreno bem alto que vai rolando, 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 parece uma coisa sem fim. E qual é a nossa postura? Só reclamar? Só blasfemar? Só desejar que essas pessoas possam serem presas, irem para o inferno, que paguem? Não, não é por aí. Nossa primeira postura é não estar prostrado diante dessa decadência. É se prostrar diante do Senhor. Se prostrar diante de Deus. E pedirmos primeiro a graça de sermos pessoas coerentes com o Evangelho. Sermos pessoas obedientes à Santa Igreja Católica. Sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Daí, nós vamos pedir também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nação brasileira. A nação brasileira não precisa de uma economia que bomba, que é a melhor de todas. Não, ela precisa de homens sábios, de homens santos, de homens livres. E daí esses homens sábios, homens livres, que vão estar em uma secretaria da saúde, que vão estar em um governo, em uma prefeitura, conduzindo a nação, eles serão instrumentos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas hoje, infelizmente, nós percebemos que esses homens que estão nos poderes, judiciário, executivo, legislativo, muitos deles, grande parte, estão prostrados diante de Mamon, do dinheiro. Estão prostrados diante do seu egoísmo, da sua incredulidade, do
do seu ateísmo, da sua indiferença a Deus. E o nosso desejo não deve ser que esses homens se ferrem, se acabem. Isso não tira de nós a justa indignação com aquilo que é mal. Nós não podemos estar anestesiados com aquilo que é mal e se conformar. Claro que não. Nós não podemos entrar na forma desse mundo e se conformar a ele. Devemos nos conformar e nos configurar a Cristo. Vai falar Santo Agostinho que Nossa Senhora é a forma Dei. É entrando na escola de Maria que nós vamos nos assemelhando a Cristo e sermos verdadeiros cristãos. Infelizmente hoje, a tal do Estado laico, que é muito mal compreendido, né, vai prevalecendo. É aquilo que o Catecismo fala, no número 21, 23. Muitos dos nossos contemporâneos não atendem a esta íntima e vital ligação a Deus, ou até a rejeitam explicitamente, de tal maneira que o ateísmo deve ser considerado entre os fatos mais graves do tempo atual. A palavra ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente de ateísmo é o materialismo prático, que limita as suas necessidades e ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu julga falsamente que o homem é para si mesmo seu próprio fim, autor único e demiurgo de sua história. Esses textos estão na Gaudium et Spes, né, no número 18 e número 20. E citado no Catecismo no número 21, 23 e 21, 24, parágrafo. Outra forma do ateísmo contemporâneo é a que espera a libertação do homem exclusivamente através de uma libertação econômica e social, a qual a religião, por sua mesma natureza, se oporia na medida em que, dando ao homem a esperança de uma enganosa vida futura, o afasta da construção da cidade terrena. Interessante que a teologia da libertação colabora muito com isso, né? Com esse pensamento ateísta. Né? Na medida em que nega ou rejeita a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser largamente diminuída. Preste bem atenção, diminuída, não isenta, né? Atendendo às intenções e às circunstâncias. Na gênese, ou seja, na origem, e medida em que, pela negligência na educação da sua fé, ou por exposições falaciosas da doutrina, ou seja, uma pessoa que nunca foi educada na fé, ou ela ouviu sempre mentiras contra a igreja, sempre blasfêmias, histórias totalmente falsificadas, então ela vai ter uma tendência a ir para o ateísmo, né? Ou ainda pelas deficiências da sua vida religiosa, moral e social. Se pode dizer que antes esconderam do que revelaram o autêntico rosto de Deus e da religião. Muitas vezes, o ateísmo funda-se num conceito falso da liberdade humana, levada até a recusa de qualquer dependência em relação a Deus. No entanto, o reconhecimento de Deus de modo nenhum se opõe à dignidade do homem, uma vez que esta se funda e se realiza no próprio Deus. Também Gaudium et Spes, número 21. A Igreja sabe que a sua mensagem está de acordo com os desejos mais profundos do coração humano. Ou seja, essa desculpa que a pessoa que é religioso é escravo, né? Não tem liberdade nenhuma. Ela vive fantoche de Deus, porque se Deus existe, como é que ele deixa o mal acontecer? Então, essas loucuras do ateísmo, porque não sabem explicar algumas coisas, eles optam por uma opção mais burra. Ficou até redundante, né? Opta e opção. Então tenhamos esse cuidado, né? Porque vai falar o Padre Júlio Maria, um grande apologeta católico que já faleceu, um grande apologeta aqui que combateu a maçonaria e o protestantismo. Ele fala o seguinte: nós podemos ser escravos do Senhor, né? Todos são por natureza, ou seja, dependem do Senhor, pela própria natureza, pelo próprio existir, ou seja, Deus sustenta a existência de todos. Né? Então, por natureza, pela nossa condição criatural, nós somos
de certa forma, escravos. Então é o escravo por natureza. Existe o escravo por justiça, que são os demônios e também os condenados ao inferno, os réprobos, né? As almas danadas, são os escravos por justiça. Os demônios e os condenados são os escravos por justiça. E existem os escravos de amor, que são aqueles que livremente dizem: Senhor, tudo que é meu, tudo que eu sou, tudo é teu. Eu não quero ter uma liberdade que o mundo ensina. Eu quero ser livre em ti. Esses são os escravos de amor. Aquilo que São Paulo fala, né? Aqueles que outrora eram livres, agora são escravos. E aqueles que eram escravos agora se tornam livres. Estou adaptando o texto, certo? Que ele fala. Ou seja, nós muitas vezes dizemos: não quero ser escravo de amor da Virgem Maria. Eu não quero ser escravo de Jesus Cristo. Que linguagem carrasca. E nós nos tornamos escravos do demônio, escravos das drogas, escravos da mentira, escravos do pecado, escravos de nós mesmos, escravos da corrupção, escravos do dinheiro, escravos do nosso orgulho. Por que não ser escravos de amor? Não sermos escravos como os demônios são, nem como os condenados são. Eles são escravos porque eles optaram viver escravos da própria vontade. Quando nós unimos a nossa vontade à vontade de Deus, isso não nos torna pessoas infelizes. Pelo contrário, Deus nos ensina a viver de forma mais bela, mais profunda, mais concreta, mais plena a nossa liberdade. Isso é liberdade. Então não vamos querer um paraíso neste mundo. Bom dia, Reginaldo. Tudo bom, meu irmão? Não vamos querer um paraíso nesse mundo. Nós devemos ser presença de Deus nesse mundo, sim. Devemos lutar para que a nossa vida seja melhor, a nossa família seja melhor. E o melhor é fazer a vontade de Deus. O melhor é conhecer a vida dos santos. O melhor é perdoar diariamente. O melhor é rezar todos os dias. O melhor é ser honesto. O melhor é ser paciente. O melhor é sofrer louvando ao Senhor. O melhor é sempre ser humilde diante das situações que são humilhantes, são desafiantes. O melhor é saber silenciar na hora certa. Mas nós não podemos transformar esse mundo num paraíso. Isso é um engano. E essa mentalidade materialista, né, ela vai esmagando o homem. E lembra que o que o Padre Paulo ensina em um dos seus cursos, né, Marxismo Cultural e outros cursos, ele fala o seguinte, que o produto final do marxismo cultural qual é? É um materialista bruxo. O bruxo materialista, ou seja, o homem que só crê naquilo que é material, é ateu, mas ao mesmo tempo ele crê no satanismo, ele crê em duende, ele crê em bruxas, em gnomos, ele crê em feitiçaria, ele crê em pedras mágicas, ele crê na energia da árvore, na energia da lua, na energia das ondas. Ele vai sendo o homem que crê em tudo isso, ou seja, o homem que exclui Deus da sua vida, ele elege deuses falsos, mentirosos, ou seja, ele vai se tornando um grande imbecil mesmo. O ateísmo é a opção mais imbecil que existe. Porque é irracional. O ateísmo não é racional. O ateísmo é um orgulho que não sabe se dobrar diante do mistério. Ou seja, diante do mistério, como eu não sei explicar, então eu digo, não existe. Ou seja, o critério da verdade sou eu mesmo. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira, um grande engodo, um grande tapete que nos puxam. Então, cuidado. Nós precisamos, de fato, dessa liberdade, onde a minha vontade, a minha inteligência se une à vontade de Deus. Nós temos outras áreas do nosso ser, a nossa imaginação, né, que pode ser usada na nossa vida de oração, pode ser usada para criar invenções, pode ser criada para evangelizar, ou usada para evangelizar, perdão. Mas muitas vezes acontece que nós usamos essas áreas do nosso ser e deixamos elas nos escravizar. Escravos da nossa imaginação, escravos da nossa memória, escravos da nossa afetividade. Essas áreas o demônio bagunça mais, a imaginação, a memória e a afetividade. Porém, quando nós usamos bem a nossa vontade,
e a nossa inteligência, nós vamos, com a graça de Deus, deixando que Deus ordene e purifique a nossa imaginação, a nossa memória e a nossa afetividade, que tantas vezes é bagunçada. Eu farei outra live sobre a questão da afetividade e as outras áreas do nosso ser, a imaginação, também a memória, tá bom? Um abraço e um ótimo feriado. Mais tarde nós nos encontramos aqui. Compartilhe com outros irmãos.